Levítico capítulo 9. E aconteceu, ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão, e seus filhos, e os anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto, sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E fala aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite. Porque hoje o Senhor vos aparecerá. E tomaram o que Moisés tinha ordenado perante a tenda da congregação, e toda a congregação se chegou, e puseram-se perante o Senhor. Então Moisés disse: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação pelo teu pecado, e pelo pecado do povo, e faze a oferta pelo povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. Chegou-se, pois, Arão ao altar, e degolou o bezerro da expiação do seu pecado. E os filhos de Arão apresentaram o sangue, ele molhou o seu dedo no sangue, e pô-lo sobre as pontas do altar, e derramou o sangue junto ao pé do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado da expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e a pele queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor. Também lhe apresentaram o holocausto em pedaços, com a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou os intestinos e as pernas, e os queimou sobre o holocausto sobre o altar. Depois apresentou a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou-o, e fez expiação pelo pecado, como a primeira expiação. E apresentou o holocausto, e o ofereceu conforme o rito. Também apresentou a oferta de alimentos, e encheu a sua mão disso, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro do sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar em redor. E as gorduras do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram as gorduras sobre os peitos, e queimou as gorduras sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão movimentou por oferta de movimento perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu depois de ter feito a expiação do pecado, e o holocausto, e o sacrifício pacífico. E entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saíram, e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu sobre o altar o holocausto e as gorduras, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico capítulo 10. E Arão levantou-se, juntamente com seus filhos, pegou o restante do bode da expiação do pecado e o comeu conforme o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Também falou Moisés a Arão e a seus filhos, dizendo: Cozei a carne à porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está na cesta da oferta de alimentos, como eu ordenei, dizendo: E Arão e seus filhos a comerão. Porém o que restou da carne do pão que ficou até pela manhã, queimaram-no com fogo. E falou Moisés a Arão, dizendo: E isto é o que o Senhor falou, dizendo: Eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. E Moisés disse a Arão: Chega-te ao altar, e faze a tua expiação pelo teu pecado, e pelo pecado do povo, e faze a oferta pelo povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. E Arão chegou-se ao altar e matou o bezerro da expiação que era por ele mesmo.
E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele molhou o seu dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue junto ao pé do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado da expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E a carne e a pele ele queimou com fogo fora do arraial. Depois fez a oferta pelo povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o matou, e o ofereceu como a primeira expiação. Também apresentou o holocausto, e o ofereceu conforme o rito. E apresentou a oferta de alimentos, e tomou uma mão cheia dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. E matou o boi e o carneiro do sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar em redor. E as gorduras do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram as gorduras sobre os peitos, e queimou as gorduras sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão movimentou por oferta de movimento perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E Arão levantou as suas mãos para o povo e o abençoou, e desceu depois de ter feito a expiação do pecado, e o holocausto, e o sacrifício pacífico. E se levantou, juntamente com Moisés, e foram para a tenda da congregação, e apareceu a ambos a glória do Senhor. Então falou Moisés a Arão: esta é a coisa que o Senhor falou, dizendo: eu me mostrarei santo àqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. E foram e os tiraram com as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então Moisés disse a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão a queima do que o Senhor queimou. E não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Tenha um dia abençoado e cheio de esperança. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Obrigado, fique com Deus.